Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia juntamente comigo na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Pai querido Deus Santo, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa palavra. Esta noite, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Ah, Deus querido, Deus Santo, fala ao nosso coração, Senhor. Precisamos ser exortados, consolados, orientados por Ti através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, é eficaz e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem, Senhor. Assim nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos retifica através da Tua palavra. É o que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra que fala acerca de relacionamentos governados pela palavra de Deus. Amém? E queridos, com certeza a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Sem dúvida nenhuma, uma boa e compreensível comunicação é a chave para um relacionamento saudável. E dependendo da maneira como nós comunicamos, nós podemos dar vida ou matar um relacionamento. A forma que eu e você nos comunicamos poderá dar continuidade a um relacionamento ou poderemos colocar o fim a este relacionamento. E no século da comunicação virtual, nós estamos cada vez mais próximo das máquinas e mais distante das pessoas. Vocês devem perceber isto com clareza todos os dias, o quanto as pessoas estão mais conectadas com as máquinas e deixando de lado as pessoas. Não estão mais priorizando o convívio com as pessoas, mas sim, cada vez mais, com seus olhos fixos no celular ou na tela de um computador. Estamos gastando tempo e atenção cada dia mais com as máquinas. Estamos deixando de construir relacionamentos saudáveis. Estamos no século da comunicação virtual, mas o verdadeiro crente, ele deve saber se controlar tanto verbal quanto emocionalmente. E nós podemos analisar o conselho que Tiago nos deixa, que ele deixou para a igreja, para os irmãos dispersos entre as nações, e estas exortações que ele vai nos dar esta noite aplicam-se a nós nestes dias atuais. Em primeiro lugar, querido, o servo de Deus, ele deve estar pronto para ouvir. É o que nos fala o versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. O termo pronto no grego,
vem da palavra táxis, de onde vem a nossa palavra táxi, que quer dizer rápido. O táxi, ele é um carro de serviço, ele está ali de prontidão para atender a nossa necessidade, uma das nossas necessidades, que é de se locomover com rapidez. E quando nós temos pressa, nós pegamos um táxi. É este o real sentido e propósito do táxi. E ele deve estar sempre disponível, e assim ocorre também com a comunicação. Nós devemos ter rapidez para ouvir, nós devemos estar dispostos para ouvir um ao outro. Um certo pensador lhe dizia: nós temos 2 ouvidos para ouvir, mas apenas uma boca. Assim nós podemos escutar mais e falar menos. Amém? É preciso que estejamos prontos para ouvir a voz de Deus, a voz da nossa consciência e a voz do nosso próximo. Hoje nós estamos perdendo o interesse em ouvir, e o resultado de tudo isso é a família vivendo em desarmonia. É a sociedade fragmentada. Nós podemos ver isso mais de perto através de uma reportagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui esta noite, que saiu no começo deste ano, no dia 5 precisamente, nos jornais mais populares da nossa cidade, que ele traz como a temática a lógica mercantil dos aplicativos. O parável de seu smartphone é um sintoma do indivíduo em estado de alerta, em prontidão para visualizar uma notificação. O vírus aportou em um mundo onde a lógica de mercado e o tempo instantâneo da virtualidade se impuseram nas distintas configurações sociais. O novo indivíduo, pelo novo coronavírus, é a expressão de uma sociedade que incorporou de modo radical a tecnologia e os fluxos cada vez mais líquidos do capital desterritorializado que se movimenta sem limites e sem controles. Se está com fome, chama o iFood. Se precisa descolar, pede um Uber. Se está carente, baixa um aplicativo de relacionamento. Se está com baixa autoestima, seleciona uma foto no smartphone, aplica um filtro no Instagram e posta aguardando o elogio de alguém. Se precisar realizar uma transação bancária, transfere pelo Pix. Se está sem trabalho, oferece seus serviços na OLX. Tem-se afirmado que a solidão será o grande negócio do século XXI. Segundo matéria publicada pelo jornal É o País dos Estados Unidos, já existem pessoas que pagam por companhia, seja para conversar ou apenas para tomar um café. Veja a que ponto a sociedade está chegando. Estão vivendo tempos de avanço tecnológico, mas tudo isso colabora para que as pessoas vivam isoladas, vivam solitárias, sem ter contato físico umas com as outras, sem estar próximas umas das outras. Os novos clientes desse mercado parecem afirmar a sua potencialidade como forma de enfrentamento de uma das questões mais recorrentes em um mundo de indivíduos permanentemente conectados: a solidão. Os agenciadores deste mercado já realizam seus primeiros investimentos, apostando na terceirização das emoções para viabilização de encontros sob medida que correspondam às necessidades e exigências de cada cliente. Veja só que até através da solidão as pessoas arrumam um meio de se beneficiar e de ganhar em cima disso. Estamos vivenciando uma sociedade cada vez mais fragmentada,
cada vez mais isolada, sem ter tempo para ouvir umas às outras, sem ter tempo para ouvir os seus dilemas, os seus anseios. E isto tem chegado até mesmo na igreja do Senhor. Se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos a falar, certamente haveria menos desentendimentos, menos iras e mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós. Hoje, muitas pessoas estão correndo para os divãs dos psicanalistas para chegar até ele e abrir o seu coração para contar os seus problemas. As pessoas não aguentam mais, elas querem falar e precisam de outras pessoas para que eles possam ouvi-las. As pessoas estão enchendo os centros de psiquiatria atrás de conversar, de desabafar os seus problemas. Falar é uma necessidade básica e ouvir é uma responsabilidade vital para aqueles que desejam construir relacionamentos saudáveis e maduros. Dale Carnegie, um escritor americano, ele diz que aprender a ouvir as pessoas é uma das maneiras mais eficazes de se fazer amigos. Quer fazer amigos? Aprenda a ouvir as pessoas. Se relacione com as pessoas. Devemos adorar a Deus. Devemos amar as pessoas e usar as coisas. O que nós estamos vivenciando hoje, presenciando atualmente, é que as pessoas estão usando as pessoas, adorando o objeto, esquecendo de adorar a Deus. As pessoas estão cada vez mais materialistas. E essa é a regra de ouro na comunicação interpessoal. Hoje nós estamos presenciando uma sociedade que está substituindo o relacionamento por coisas. Os pais não têm tempo mais para conversar com seus filhos. É cada um dentro de casa, cada um no seu quadrado, cada um no seu compartimento, todos eles com os olhos fixos no aparelho de smartphone. Não tem tempo mais para ouvir aquilo que o seu filho está passando, não tem tempo mais para acompanhar as tarefas dos seus filhos nos colégios, e o resultado disso tudo são filhos rebeldes, casais fragmentados, desentendimentos nos lares e muitos divórcios acontecendo por conta disso. Nós precisamos estar prontos para ouvir, mas a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos ser tardios para falar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Nós precisamos estar atentos sobre o que nós falamos, como nós falamos, quando falamos e com quem falamos e por que falamos. Tudo aquilo que nós falamos hoje em dia, querido, de certa forma fica registrado. Nós vemos nos noticiários quando uma pessoa muito famosa, ela fala algo, quando ela começa a afirmar certo assunto, começa a noticiar alguma coisa que ela acha que é verdadeira, ali eles tomam aquilo ali como verdade, e como um formador de opinião, acaba influenciando milhares e milhares de pessoas, tanto de forma positiva, como de forma negativa. Nós podemos acompanhar isso com frequência nos noticiários televisivos, seja por meio escrito, mas nós temos visto pessoas que afirmam coisas que não têm certeza de que é verdade e acaba se tornando motivo de grande confusão
e de discórdia pelo meio da sociedade. E o que Tiago quer dizer com o termo tardio? Tardio é que devemos refletir primeiro. Nós devemos refletir naquilo que nós iremos falar e não falar de imediato. Não falar de forma espontânea. E nós precisamos saber a hora de falar e também o que falar. Nós não podemos se expressar de uma forma súbita, sem medir as nossas palavras. Geralmente nós falamos antes de pensar, nós falamos antes de ouvir, de orar e até mesmo antes de medir as consequências. Nós devemos ter muito cuidado com isso, pois a palavra de Deus em Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E no Salmo de número 141, verso 3, Davi orava a Deus e pedia: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O filósofo Sócrates dizia que sempre nós precisamos passar as nossas palavras por 3 peneiras. É verdade, a peneira da verdade, é com a pessoa certa, é oportuno, isso que eu vou falar é verdade, eu vou falar isso com a pessoa certa, é oportuno eu falar isso. Então, querido, nós precisamos estar prontos para ouvir, sermos tardios para falar. E a terceira orientação que Tiago nos dá esta noite é sermos tardios para irar-se. A maior demonstração de força está no autodomínio. Muito se engana as pessoas que acham que a pessoa tem força é porque ela é uma pessoa musculosa, que ela levanta peso, mas não, a maior demonstração de força é quando você tem o autocontrole e não no domínio sobre os outros. Provérbios capítulo 16, verso 32 vai nos dizer: é melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em geral, a ira humana, queridos, ela é desgovernada, ela é destruidora e ela é pecaminosa. A ira humana é obra da carne e não opera a justiça de Deus. Há 2 perigos com respeito à ira. O primeiro é a explosão da ira. É manifestada quando a pessoa se expressa e acaba quebrando tudo à sua volta. É aquela pessoa com temperamento explosivo e tudo que está lá à sua volta é atingido quando ela explode em ira. Em segundo lugar, a mais perigosa é a interiorização da ira. É quando a pessoa guarda dentro de si a ira e ela não se expressa no primeiro momento, mas ela fica guardando a ira e ela leva isso para o seu interior. Ela fica acumulando mágoas, mas essa fera que está enjaulada, ela destrói tudo por dentro. Ela começa a ocasionar problema de saúde, ela retira a paz e a comunicação com Deus e com o seu próximo. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos.
O indivíduo temperamental, ele provoca grandes transtornos na família, no trabalho, na igreja e na sociedade. Alguém que não tem o domínio próprio, fere e machuca quem está ao seu redor. A mágoa, ela produz grandes transtornos. Onde ela prevalece, reina a doença e Satanás acaba levando vantagens. Que nós possamos, queridos, esta noite, seguir essas orientações de Tiago, estarmos prontos para ouvir, sermos tardios para falar, sermos tardios para irar-se. Nós precisamos atentar para essas 3 orientações, para que nós venhamos a ter verdadeiros relacionamentos pautados naquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Esta é a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja esta noite, e aqui eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe.